para André Ventura para responder, até porque... Enfim, sobre a renovação dos mandatos, para mim é claríssimo o seguinte. Joana Marques Vidal estava a fazer um trabalho extraordinário. Tínhamos pela primeira vez um primeiro-ministro que tinha sido preso, um caso gravíssimo, tinha colocado em causa todo o espectro político português, milhões, estamos a falar de milhões, estamos a falar de um primeiro-ministro que destruiu a economia portuguesa, uma crise enorme. Joana Marques Vidal teve essa coragem, nenhum outro procurador anterior tinha tido. E se é verdade que o Governo tem aqui responsabilidades, o Presidente tinha aqui um papel a desempenhar. E refugiou-se num papel formal, que é dizer, bom, eu sou a favor do mandato único, mas eu vou recordar. O que é que o senhor em concreto faria? Eu certamente permitiria e fazia força para que renovasse o mandato, como o Tribunal de Contas, exatamente a mesma coisa. Agora, eu quero recordar que em 2018 foi reconduzida pelo Governo a Inspetora-Geral da Administração Interna, a doutora Margarida Blasco. E aí não vi ninguém dizer que só pode fazer um mandato. Mas eu já apontei esta incoerência ao Governo, não é diretamente do candidato Marcelo Rebelo de Sousa, mas como Presidente ele tem que olhar para o que o Governo está a fazer. Mas eu, sobre a questão da direita social e securitária, gostava de mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa esta fotografia, para ver se ele se recorda disto. E gostava de perguntar-lhe se ele se recorda desta fotografia. Sim. Ora, esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos, um deles é um bandido, verdadeiramente, que tinham atacado uma esquadra policial. E quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao bairro da Jamaica, foi visitar os bandidos, não foi visitar as polícias. Eu represento a direita, não a direita que está de mãos dadas com o Partido Socialista, mas a direita que nunca vai deixar os polícias, as forças de segurança estarem sozinhas. E esta fotografia não engana, porque esta fotografia que está aqui, eu creio que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa reconhecerá a veracidade da fotografia, não foi tirada depois na esquadra de polícia. Foi tirada só, entre aspas, e vão-me desculpar a linguagem, à bandidagem. E, portanto, talvez seja aqui uma diferença entre nós. Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto, de lhe chamar os nomes que têm que ser chamados e de dizer o que tem que ser dito. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e agora candidato, gosta de dizer da direita, mas, na verdade, quer estar de mãos dadas com o eleitorado do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, e depois dá nisto. Dá em fotos como esta, que eu acho que ninguém à direita pode ficar feliz de a ver. Pode responder? Ora bom, a minha direita é uma direita social. É uma direita que não distingue os portugueses entre os bons e os bandidos. E com os bandidos não nos damos. Mas há bandidos. E não vamos a bairros de bandidos. E todos os que vivem nesses bairros são bandidos. Isso é o contrário da inclusão. Não. Isso é o contrário do que deve ser um candidato presidencial. Não. Um candidato presidencial deve ser um integrador. O separar logo os bons e os maus. Ainda ninguém foi condenado. Ainda não há nenhuma decisão da Justiça. Mas nem foi ver. E eu fui lá, como fui em muitos outros bairros, para mostrar que o Presidente da República não tem medo de ir a qualquer dos bairros, vai tão depressa a bairros de ciganos, como vai de africanos, como vai daqueles que não são, vai de europeus os mais variados. Esqueceu os polícias. E vai e não discrimina. E eu fui lá e não disse uma palavra sobre o que se tinha passado. Fui falar daquilo, não é um caso de polícia. Deu um sinal político. A Jamaica é um caso social. Mas deu um sinal político. É um caso social. É um caso de injustiça social. Mas não deu um sinal político. E é desse caso de justiça social que um Presidente da República não pode divorciar-se. Não pode. Deu um sinal político. Eu tive muitas fotografias em esquadras de polícia. Mas nesta não. Outras. Mas tive em esquadras de polícia. Eu acho que devia ter ido. Agora, foi uma esquadra ameaçada. Ali, eu sei o que é que chefe de Estado de países com naturais seus, vivendo lá, porque havia cabo-verdianos, angolanos e ciganos, o que é que eles me disseram? E o que se disse nesses países? E o que se pensou sobre Portugal? E eu disse, não, nós não discriminamos, nós incluímos, nós integramos. E isso para si foi mais importante do que os portugueses? Não foi mais importante. Os outros chefes de Eles Estado são tão importantes porque são portugueses. Essa distinção diz tudo sobre si. Não diz tudo sobre Portugal é feito, ó Sr. Deputado, Portugal é feito desde sempre de povos que vieram de germânicos, da África, vieram de todos os pontos do mundo. Não há portugueses puros, não há portugueses puros e impuros. E um Presidente da República não pode distinguir entre portugueses puros e impuros. Eu nunca... Não pode. Temos que dar o tempo... Não pode. Dá votos, mas não pode. Pode dar votos a uma minoria muito minoritária, mas não pode. Posso falar? Faça favor? Não pode. Pode falar? Pode falar. Claro, tudo bem. É que isso não é ser verdadeiramente presidente dos portugueses de bem. É a velha conversa do presidente de todos os portugueses.
Mas esta foto, Sr. Presidente, e eu admito isso, sabe? Eu nunca vou ser presidente dos traficantes de droga, nunca vou ser presidente dos pedófilos, nunca vou ser presidente dos que vivem à conta do Estado, com esquemas de sobrevivência paralelos, enquanto os portugueses de bem pagam os seus impostos, todos os dias levantar-se de manhã à tarde para os pagar. E o que fez aqui não tem nenhuma justificação com qualquer chefe de Estado estrangeiro, nem com o que se pense lá fora, nem cá dentro. Um Presidente da República, na minha perspectiva, antes de mais, tem que dar um sinal a esses portugueses, porque foram esses portugueses, são esses portugueses que sustentam a economia portuguesa, são esses que sustentam Portugal. Muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiar única e exclusivamente daquilo que é o Estado Social e daquilo que o Estado lhes pode dar. E o Sr. Presidente diz aqui que acha normal ir a um bairro destes porque lhes não iam dizer que vivem lá ciganos ou vivem lá afrodescendentes, etc., mas não era capaz de dar o sinal à polícia de que estava ao lado deles. E eles tinham sido agredidos e atacados. Quer dizer, quando nós não somos capazes de dar a órgãos de soberania, à polícia e a outros sinais de que estamos ao lado deles, estamos ao lado de quem? O politicamente correto será que o verga tanto que é impossível dizer hoje que deveria ter ido àquela esquadra de polícia e estar ao lado dos homens e mulheres que fazem segurança neste país? Pergunto-lhe, gostava honestamente que me dissesse Eu fui se não está a várias esquadras de não, mas polícia. é esta. Digo-lhe esta. Várias. Digo-lhe esta. Fui a várias esquadras de É polícia. esta, Sr. Presidente.